clamando ao Senhor por misericórdia. Mas achei que estava tudo resolvido. Mas desde que eu acordei, uma impressão que não é só sobre mim, e é para a Zoe. E aí eu vim e falei com Raíssa, Raíssa vai ter as escolas, mas aquela coisa que é para a Zoe. E enquanto a gente estava aqui, eu também fiquei, mas muito inquieta, gente. Eu preciso compartilhar, tá? Então, peça ao Espírito Santo que testifique ao seu espírito aquilo que vem dele. Eu vou ler apenas 2 capítulos, muito rapidamente. Do livro do profeta Ageu. Está assim escrito, deixa eu colocar aqui NVT. Em 29 de agosto do 2º ano do reinado de Dario, o Senhor transmitiu essa mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem, como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora, subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer como um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor, seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor: estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa do seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do 2º ano do reinado de Dario. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao remanescente do povo: algum de vocês se lembra deste tempo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante, mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué. Sejam fortes, todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Em 18 de dezembro do 2º ano do reino de Dario, o Senhor enviou esta mensagem ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a lei. Se alguém levar em sua roupa a carne consagrada de um sacrifício
E se por acaso a roupa tocar num pão, num ensopado, em vinho, em azeite ou qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também se tornará consagrado? Não, responderam os sacerdotes. Em seguida, Ageu perguntou: e se alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver e depois tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado? Sim, respondeu os sacerdotes. Então Ageu disse: é o que acontece com este povo e com esta nação, diz o Senhor. Tudo o que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. Vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, tiravam apenas 20. Enviei ferrugem, mofo, granizo, para destruir tudo o que vocês trabalharam para produzir. No entanto, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Pensem neste 18 de dezembro, o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Sim, pensem bem. Eu lhes faço uma promessa agora. Enquanto a semente ainda está no celeiro e suas videiras, figueiras, romãzeiras e oliveiras ainda não deram frutos. Mas de hoje em diante eu os abençoarei. Naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou mais uma mensagem a Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra. Derrubarei tronos, destruirei o poder de reinos estrangeiros, derrubarei os carros de guerra, seus condutores, os cavalos cairão, seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi, eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Quando o Senhor me deu esse texto, o contexto é bem, grosso modo, diante das muitas coisas que eu entendo que eu preciso realizar, entendendo a Zoe como parte do meu chamado ministerial, mas não exclusivamente o meu chamado ministerial, entendendo que o meu chamado é Zoe e também é Diomari Nóbrega na internet e através de livros, palestras, conferencista e etc. Eu tenho me posicionado de maneira muito intencional. E tivemos uma reunião recentemente dos conselhos e a gente tinha que tomar algumas decisões. E ao ouvir alguns comentários do tipo... E aqui, gente, não é indireta. Quem comentou não vai achar que eu estou dando indireta. Você sabe que você comentou, não é indireta para você. Eu estou contando o meu contexto. Mas ouvi comentários do tipo, a gente já não faz muito, já tem muita outra coisa para fazer. Dá aquela coisa de dizer, meu amigo, o que eu tenho de coisa para fazer, estou aqui dedicando meu tempo, e vem falar de coisa para fazer. Se alguém que sabe que de coisa para fazer, eu posso dizer que sou eu também. E aí eu confesso que eu saio e digo assim para Deus, Senhor, foram 8 anos buscando capacitar e ativar pessoas. Tem pessoas ativadas, tem pessoas consagradas ao Senhor, tem pessoas que entendem que tem unção apostólica, tem gente que entende que tem unção pastoral, tem gente que entende que tem unção mestral, tem gente que entende que só profética, só falta o do evangelista, que é esse misto de Aninha mais missionária, transcultural, então ainda falta essa figura aí que diz eu tenho essa unção para assumir. Se já existem essas pessoas, me libere. Diga assim, você pode se desconectar da Zoe, deixar a Zoe seguir com uma nova liderança e você dá um suporte quando for necessário. E vá seguir lá Diomari Nóbrega, conferencista, escritora e mais nessa linha. Mas para a Igreja do Senhor nas Nações mesmo, uma coisa mais intencional. E mais individual, né? Com uma pequena equipe. E eu fiz essa oração, não por não amar a Zoe, gente, eu amo Zoe, mas eu acredito que ninguém deve achar isso aqui é meu. Quando a gente começou a Zoe, que a gente iniciou, eu lembro que o primeiro estatuto, a gente tinha um baixista, que ele ficou insistindo que tinha que dizer que só era eu e Paulo. E eu disse, discordo. Zoe não é de Diomari e de Paulo. Zoe é de quem o Espírito Santo disse que é. Se chegar um tempo que Deus diga, não é mais de Diomari e Paulo, a gente tem que se tocar e obedecer. E outros virão, e é sobre isso. Certo? Então, isso para mim é muito tranquilo. A gente tem que treinar pessoas para que multiplique. E não ficar ali segurando eu. Tem que treinar para que multiplique, porque o reino precisa e tem muita gente sofrendo que necessita. Tá?
Então, é só nessa compreensão. Diante das respostas dos podcasts, de tanto sofrimento, eu tenho me angustiado muito. Quando eu digo que eu estou me angustiado, tem sido uma angústia para mim. Às vezes é difícil dormir de noite. E imaginar que eu fico assim, Senhor, eu olho para o povo da Zoe, é tanta gente com tanto potencial, e há uma igreja sofrendo. A noiva de Cristo está padecendo. E a gente fica dependendo de ter um seminário, 2 por ano, 8 por ano, com milhões de evangélicos. Então, isso tem me feito sofrer. E eu tenho pedido a Ele, Senhor, me ajude a ser mais efetiva, com Zoe ou sem Zoe. Se a Zoe decidir que já é demais o que faz, me ajude a fazer de outra forma e fazer mais, com outras pessoas. Mas que, de fato, a gente tenha uma resposta para a noiva de Cristo que sofre. Eu tive agora em Garanhuns, gente, receber as pessoas vindo falar com você. É de partir o coração. São crentes. São homens e mulheres de Deus. Que para na sua frente e você vê uma mulher perturbada, o marido chorando atrás da mulher. O filho do lado chorando. E a mulher está dizendo que a mente dela é agitada, que ela não sabe o que é vontade de morrer, que é depressão. E essa é uma realidade nas nossas igrejas. Até entre nós deve ter essa realidade. Hoje mesmo eu ouvi alguém que está numa situação e a pessoa quer morrer. Porque o sofrimento, não estou dizendo que não é legítimo, mas você começa a olhar assim e diz, meu Deus, olha como a noiva está. A noiva de Cristo não está numa posição de que Cristo é o suficiente e ela está bem. Não existe essa noiva. Existe uma noiva capengando, uma noiva fedorenta, uma noiva cheia de creca, uma noiva doente emocionalmente, uma noiva preguiçosa, uma noiva passiva, uma noiva aprisioneira de mamon, uma noiva que ama seu dinheiro, suas riquezas, quer saber de fazer mais, de ter mais, sabe? E acha que já dá demais quando dá um pouquinho, seja com dinheiro, seja com dons, seja com tempo. É uma noiva assim. Ontem eu recebi um vídeo de um pastor que eu ia mandar para a Zoe, mas eu disse, eu vou mandar no momento oportuno. Que o cara dizia assim, a igreja do Senhor Jesus se perdeu. E ele começa a falar sobre a questão da perseguição. E ele diz, conseguiram tirar o ensino de que a igreja de Jesus é perseguida. Ela lida com perseguição para a morte. O tempo inteiro, desde que ela nasceu. Conseguiram tirar esse ensino da igreja e focar nas pessoas, em como fazer para ser feliz. Como fazer para estar bem. Essa igreja do como fazer para estar bem, ela vive para poder ter. Qual é o carro que eu troco, qual é a casa que eu tenho, qual é a roupa que eu visto, qual é a viagem que eu faço de lazer, qual é o darará. No dia que não tiver isso, ela já não aguenta mais Jesus. É diferente da noiva que entende que ela nasceu para pegar a cruz, seguir essa cruz, sofrer de se acabar se for necessário e morrer por Cristo. E é isso que é ser cristão. É isso que é ser discípulo. Então ele vai dizer assim, é estar disposto ao sofrimento por Cristo. Essa é a noiva que fica de pé, genuinamente. E eu ouvindo esse vídeo, eu digo, meu Deus, a gente está muito distante. A gente está num lugar que a gente acha que faz demais, que dá demais, que já coisou demais. Tudo é muito demais. E a gente não sabe o que é isso. Os irmãos da Síria hoje estão fazendo manifestação porque foram mortos lá mais de 500. Só porque disseram que são de Jesus. A gente não sabe o que é isso, gente. A gente se reúne livremente. Então, a gente achou outras coisas para nos incomodar. E eu tenho sofrido pelas pessoas. E quando eu saí de Garanhuns, a ver os olhares daquelas pessoas naquela fila para vir falar comigo. Porque a minha palavra foi sobre corpo, alma e espírito, e não se aborda isso. Então, quando eu termino, vem as pessoas atormentadas. De vir um adolescente de 13 anos, uma menina catatônica, a mãe morrendo de chorar, o pai morrendo de chorar, um negão de todo tamanho, um homão, chorando feito uma criancinha. E a menina catatônica olhando assim para mim, a mãe, por favor, pastora, enquanto a senhora falava, ela teve uma crise de pânico, ela vive assim, ela tem 3 remédios psiquiátricos, não sei quantos psicólogos, mas olha, minha filha, pastora, faz alguma coisa. E eu estou olhando no olho daquela menina dizendo, meu Deus do céu, o que é isso? É demônio. E tem que libertar. É um psiquiatra que resolve, mas o remédio não está resolvendo. Deus, como é que a gente ajuda? E vendo uma conferência terminar com sabe aquelas coisas de conferências gigantes? Vamos fazer um evento grande. 800 mulheres.
ornamentação de primeira, tudo lindo e maravilhoso, e fica em torno daquelas pregações genéricas, e termina, e você vê as pessoas na mesma lama, na mesma vida miserável. Mais uma conferência. Então, eu saio de lá, eu digo, meu Deus, como a gente vai ajudar a igreja que padece? E a gente fez a reunião do conselho, não sei que dia foi, acho que foi terça. E na quarta eu orei. Senhor, a estrutura com mais pessoas é mais pesada. Então você acaba andando mais lento, porque é mais gente. Mas é aquele ditado, você chega mais longe. Quem vai sozinho chega mais rápido, mas não chega tão longe como quem vai acompanhado. Tem um ditado nas Escrituras que diz que o celeiro cheio fede, está todo bagunçado, mas produz mais do que sozinho. Eu tenho essa consciência. Mas eu fiquei pensando, e se for decisão desse centro apostólico, entender que 2 seminários como águias, 2 de Espírito Santo, 2 de libertação, é o suficiente para a nossa contribuição para a Igreja do Senhor, no ano. Não está errado, entendem? Não está errado. São os limites da vida. Os limites. Todo mundo trabalha, filho, casamento, muito limite. Mas para o que eu preciso dar de mim para a igreja que padece, não serve só isso. Entende? É Diomare. Então, é nesse contexto, não é falta de amor a Zoe, é nesse contexto que eu oro. E eu digo, Senhor, se o Senhor me liberar, eu vou cuidar das minhas coisas. E eu vou fazer uma conferência que seja com mais prática, com psicólogo, com psiquiatra, com educador físico, com o que a gente puder para ajudar o povo na prática da vida, dos dilemas da vida. E vou tentar rodar essa conferência no Brasil, fora, enfim. E vou treinar outras pessoas para multiplicar. Vou me dedicar mais a isso, à internet, mentorias, cursos. Eu preciso de mais tempo para gravar, para fazer material, conteúdo. Então, me libera. E a gente ativa aqueles que têm unção apostólica, mestral, pastoral, já tem tudo. E então o Senhor me dá a palavra de Ageu. E eu não sei se vocês conseguem entender, mas normalmente quando se sonha ou se tem o elemento casa, casa pode estar associado à igreja, que é a casa de oração. Então, normalmente, se for num contexto mais eclesiástico, institucional, é a igreja. Quando se sonha casa, é nesse sentido, da igreja do Senhor. É a casa de oração. É uma palavra que Jesus usa. Então, a simbologia a gente procura sempre na Bíblia. Mas essa galera que estuda sonhos também diz que casa pode ser relacionada à sua vida pessoal, seus projetos, suas coisas. Carro está muito associado a ministério. Mas a casa também pode ser sua vida pessoal, você com seus projetos. E quando a palavra vem de Ageu, era lendo o Espírito Santo dando em mim. Lendo e dando em mim, lendo e dando em mim. E dizendo assim, quantas horas você trabalha para a Diomare Nóbrega, livros, mentoria, todos os dias. E quanto você tem se dedicado à minha casa, Zoe. E eu pensei, mas Senhor, o Hudson deu aquela palavra, que era tempo de eu me desligar da base. E que eu precisava ir mais no apostólico. E o Espírito Santo disse sim. Mas isso não quer dizer que você não se dedique no apostólico. Cadê as pessoas tendo seu acompanhamento mais de perto, os líderes para ativação, os projetos? E aí é muita coisa, não quero prender vocês aqui, mas eu já compartilhei com o conselho as palavras anteriores que Deus me deu, sobre posicionar, sobre dar tarefas, sobre exigir datas, e que eu precisava fazer. Então, eu entendi aquela correção. Mas depois da reunião do conselho, eu estava tipo assim, passa para outro. E com essa peada que o Senhor me deu, eu já fui para a cruz, já me arrependi, e já entendi que o Senhor falou assim, cuida primeiro da minha casa, é onde está o meu povo lá. É lá quando esse povo se reúne, que adora, que a minha glória vem e se manifesta. Não é quando você está sozinha no escritório preparando mentoria. É quando eles se reúnem para me adorar. Quando eles estão reunidos me adorando, quando eles estão reunidos orando, a minha glória vem e se manifesta. Eu toco, eu libero dons, eu liberto vidas, eu darará. Não é com você preparando seus materiais. Por mais que eles possam ajudar pessoas,
Eu tenho um projeto para Centro Apostólico Zoe. Então, o Espírito começou a me ministrar. Não foi do nada. Não foi para o ego de vocês. O Centro Apostólico Zoe foi levantado com um propósito de ser manancial de vida nesta terra seca para as nações. O que vai sair daqui é para ter cura para a igreja nas nações, é para ter libertação, é para ter enchimento do Espírito, é para ter um monte de coisa. Nunca esqueça disso. Agora, cuide primeiro da minha casa. O outro é secundário. Mas se você voltar e observar isso, você vai ver se a minha bênção não estará. E vocês viram toda aquela coisa lá. Então, eu fiz confissão, me arrependi, pedi ao Senhor uma confirmação e Ele me deu a segunda parte de Ageu, onde diz que a glória do segundo será maior que a do primeiro. A gente tem um grande desafio que é construir agora essa área aqui. Por que a gente precisa construir, gente? Porque nós precisamos de um espaço maior para receber os ônibus, sim ou não? Vocês creem que a gente pode construir um prédio? Nós precisamos construir um prédio com alguns andares. Para quê? Para a gente ter alojamento. Porque a gente já viu que quando a gente saiu para o outro canto lá, foi guerra que não era nossa. Então, as pessoas que vêm vão para o alojamento da gente. Já está ungidinho, tudo coisadinho. Fica tudo aqui no alojamento. Mas a gente precisa de um prédio. Agora, os profetas das hoje já viram os prédios? Já. Os terrenos estão começando a ser vendidos. Está começando a começar a construção onde disseram que era nosso. Ou a gente se levanta para tomar esses terrenos aqui, ou daqui a pouco não tem. Então, o profético precisa se levantar com um plano. E aí, eu vou precisar intervir para dar planos. Porque eu entendi que o Senhor disse que tem que ser eu. E aí, vocês vão precisar se posicionar com data e atribuições. O mestral precisa se posicionar. O pastoral, o darará. Eu vou me dedicar mais o meu tempo a isso, porque entendi a palavra do Senhor para mim. E estou aqui fazendo esse compromisso diante de vocês. Não é fácil para mim diante das demandas e de coisas que eu sei que Deus mandou eu fazer, como as mentorias. E eu já trabalho 8, 10 horas por dia, mas é bom, eu vou contar com a graça dele. Agora, era eu ia encerrar, ou melhor, eu fiz tudo que eu precisava com Deus e me comprometi com Deus. Está encerrado. Mas aí o Espírito começou a me dizer, não, agora compartilhe com eles. Eu disse, por quê? Para dizer o meu posicionamento, Deus. Para, mais uma vez, compartilhar do meu erro, da cajadada que o Senhor me deu, para poder inspirar outros a não usar máscara, ser de verdade. E o Senhor disse, não. É porque entre eles também há os que precisam se consertar. E o que o Senhor me mostrou, tem líderes deste centro aprisionados em Mamon. Claramente o Senhor me falou. Figuras de liderança que amam seu dinheiro. Que quando recebem seu dinheiro, não perguntam, Senhor, como tu queres que eu use para a tua glória? E no fundo pode ser porque temam o que o Senhor pode pedir. Há outras figuras aqui que precisam lidar com estruturas de orgulho muito profundas. E enquanto o Senhor falava comigo, veio a palavra Leviatã. E o Senhor me disse, você entende porque tantas vezes a maior luta de vocês é contra Leviatã? Porque existem estruturas de orgulho ainda muito fortes e rígidas e de pé. E em figuras de linhas de frente que são muito vistas e que estão, enfim. Foram 2 coisas que o Senhor me falou. Uma terceira, há pessoas aqui que derramam o seu sangue para construir as suas coisas e não entendem porque o salário é como se fosse num bolso furado. Planta e não semeia e não colhe, porque o coração delas está primeiramente em construir os seus projetos. E não em entender de Deus quais são os projetos de Deus e como
usar o tempo que Deus dá para tudo. Deus mostra. Gente, não estou dizendo aqui. Você pode pensar assim, isso é fácil para você, você é integral, eu não sou. Eu também não fui integral há algum tempo. O que eu quero ensinar a você é que, ainda que você não seja integral, perceba o que a palavra de Ageu diz. E se você suspeitar que realmente Deus falou comigo, se você tem essa mínima suspeita, eu acho que vale a pena você ter um tempo essa semana com Ageu e o Espírito Santo. Dizendo, o Espírito Santo me mostra. É disso que se equivocou, era com ela, não era com a gente, não era comigo. Só diga essa pergunta e espere o Espírito Santo lhe mostrar. Pode ser que, se eu estiver errado, ele vai dizer, não, meu filho, é coisa da cabeça dela. Perdoe ela. Aí você ora por mim e pede para Deus ter misericórdia de mim. E aumentar a minha sensibilidade espiritual. Mas eu tenho vivido um tempo, amados, nesses últimos meses, de muita vida com Deus. De manhã e de noite, acordando e dormindo, palavra e espírito, palavra e espírito. Então, eu posso lhe dizer sem medo de errar, e não é por manipulação, é a verdade da minha vida, e pode perguntar ao homem que dorme do meu lado. Se ele me vê de manhã e de noite pegada com a palavra. E em oração. E aos meus filhos, se eles não têm que me encontrar na casinha de oração. Mais do que dentro de casa. Porque eu sei que eu dependo de Deus. Especialmente nessa posição que Ele me colocou espiritual. E o preço cobrado de mim vai ser mais alto. Então pergunte ao Senhor sobre Ageu. Mas o que Deus me mostrava era, nessa palavra de Ageu, pessoas que tentam fazer muito pelo seu trabalho e não percebem que plantam e não colhem. Nunca é o suficiente. Que semeiam e não dá. E que bota no bolso o salário e é como se fosse um bolso furado. Não multiplica, nem chega. A associação que o profeta faz é a estar cuidando. Ou seja, é o coração, em primeiro lugar, mais no seu trabalho e suas coisas, do que naquilo que é do Senhor. Não é sobre você deixar seu emprego para ter um ministério integral. Se Deus não te chamou, não faça. Se Deus chamou, faça. E pague o preço. Se Deus não chamou, não faça. Mas é sobre trabalhar as horas que você precisa trabalhar. Porque tem que trabalhar. Os homens, especialmente, que são provedores da sua família. Mas o coração está primeiramente em honrar e glorificar a Deus com tudo o que tem e tudo o que é. Você trabalha diferente. Seus projetos do trabalho são alinhados de forma diferente. Você deixa de fazer coisas ou faz outras por causa da glória que é dada a Deus ou não. Muda tudo. E, inclusive, os horários que você não está no seu trabalho. Aí vem agora, descanso, lazer, cuidado com o corpo, serviço à casa do Senhor. A palavra de Ageu é: como que vocês estão nas suas casas e a minha está em ruínas? Como que vocês estão cuidando das suas coisas e ninguém veio cuidar das minhas? Traduzindo para a visão, a missão e o chamado do Centro Apostólico Zoe, é que algumas coisas nossas estão em ruínas, sim. Em diversas frentes, amados. O mestral coloca lá para ter mestres. Quem entra, sai. Não permanece. Não sai de 3 pessoas, 4, estourando. Quando a gente é um centro apostólico de fundamentação para a Igreja das Nações. Aí fica difícil da gente ter um material de 5 ministérios, de quem somos. Fica difícil. De por que a gente celebra ou não São João. De por que faz isso, não faz aquilo. Como é que faz? Se só fica com uma pessoa para fazer. 2, no máximo. O profético precisa estar aqui, velho. Isso aqui ficou de pé, minha gente, me perdoem. Mas isso aqui ficou de pé porque no começo da Zoe, com as guerras que a gente enfrentou, eu estava aqui todos os dias de joelho, enchendo esse chão lá embaixo de catarro e de choro. Todos os dias.
Todos, de segunda a segunda, clamando para Deus ter misericórdia da gente, não deixar a Zoe fechar. Mas a gente expandiu. Já teve intercessores, agora já tinha corpo profético. Opa, aumentou esse negócio. Quem chega aqui recebe unção profética, gente, sim ou não? E o que faz com essa unção? Tem visão que o quarteirão é nosso. Cadê o povo da unção profética dentro desses terrenos fazendo loucura? Aí, o bispo Márcio me pega um dia, estava meio assim, porque eu acho que ele se sentiu um pouco com orgulho ferido, sei lá, de alguma coisa. Aí ele foi meio duro comigo, ele disse assim, vocês acham que vocês são muito proféticos, é? A igreja da cidade de Pastor Carlito, você sabe como é que é o ministério profético de lá? O líder do ministério profético ficou 1 ano andando descalço. Indo para o trabalho descalço. Indo no banco descalço. Indo no hospital descalço. Não calçava sapato, porque fez um voto para o Espírito Santo se derramar, encher, dar visão ao corpo profético, porque eles precisavam acessar qual era o plano de Deus para a igreja da cidade. Sabe o que Márcio e Linda ali, da Anglicana, fizeram? Chamaram a igreja, não perguntaram quem ia participar, não. Disse assim, 1 ano sem comer chocolate, toda a igreja. É o jejum. Ninguém come chocolate. Estão entendendo, igreja? Quem comer está em rebelião. Porque a gente tem conta para pagar, tem durará, a gente precisa clamar a Deus que tenha misericórdia de nós. Agora fizeram o jejum 1 ano sem carne com a igreja. Não sei se é obrigatório esse. Com a igreja, chama a igreja e diz, ninguém mais come isso. 1 ano. 1 ano, gente. A gente aqui faz o jejum de, quando é 21 dias, faz 3 sessões de 7, já é meio mundo de mensagem, de coisa para poder. 1 ano. Os caras entraram. E Linda me disse que a igreja toda entrou. A igreja toda. Mais de 2.000 pessoas. Aí, amigo, o cara compra um terreno, 2, 10, já está construindo agora uma capela do lado do negócio enorme, e vai expandindo e vai vivendo a visão. Aqui é tipo assim, gente, vamos, corpo profético, vamos tentar se reunir uma vez lá, de 7 horas para a gente fazer um ato. 7 horas? Demorou demais, porque vai terminar de 9h30. Mas quando isso aqui começou, era eu e o Vida no Espírito. Arrancando mato no meio da rua, arrancando raiz, Deus mandando fazer ato profético, andando pelos terrenos baldios, remindo não sei o que tinha não sei o quê. 7 mulheres. 7 mulheres. Dando volta na rua, dando volta não sei de quê. Gente, a gente não conquista se não for pelo reino espiritual para trazer para o natural. Já ensinei isso aqui. Se você perdeu as pregações, tem uma série. É do espiritual para o natural. Cadê os dons proféticos? Para procurar a líder do ministério profético e dizer, Simone, bota meu nome, 6 da manhã, vou estar lá na Zoe, se Rodrigo acordar para deixar as fredeiras no colégio, ele abre a porta da Zoe e eu passo lá e vou ter 15 minutos de oração antes de ir para o trabalho. Ou, rapaz, eu vou orar no terreno de manhã. Na hora de almoço, que eu vou para casa almoçar, eu passo no terreno e boto os pés lá para dizer que vai ser nosso, para repreender demônio. Entendem? Cadê toda a rede pastoral de suporte aos pastores? Isso aqui é um exército. O exército vive em guerra, é fight. Só que depois que termina a guerra específica, vem a luta agora no casamento, com o filho, nas emoções. O pastoral de um centro apostólico tem que ser muito efetivo. E não funciona só gabinete. Cadê as redes que a gente formou? Rede de aconselhamento, rede de não sei o quê, rede de não sei o quê. Isso precisa acontecer no centro apostólico. Para cuidar dos combatentes. Aí a gente vai ampliar. Deus mandou agora fazer uma conferência que vai testemunhar para ganhar vida para Jesus. Como é que a gente faz com gente nova aqui no centro apostólico? De guerra, de fight, de... O que eu estou pensando? A gente vai ter 2 momentos de culto distintos. Tem um culto que é para a galera da antiga, para vir aqui moer. Subir, voar com águia, pegar avião, cavalo, fazer os troços para a gente...
E tem a galera nova, que é aquele culto mais, seja bem-vindo, o Senhor te ama, tem uma palavra para ele ir começando a se soltar com a igreja, se abrindo para Jesus. Mas tem que ter ministério de louvor, tocando e ministrando num e em outro. Como é que a gente faz? Se ninguém dá o nome para a bateria. Aí fica só Paulo se acabando ali. Para dar conta. Se ninguém dá o nome para o instrumento. Se não tem um pai que diz, pastor Paulo, meu menino, vou cozinhar o juízo. A gente tem alguns pré-adolescentes. Para aprender a tocar guitarra, violão, barará. Como é? Paulo já disse que paga. Paulo já disse que a Zoe paga, não já disse? Paga um músico para vir aqui ensinar. Aí eu estou com a filha de Everton. Chega aqui hoje, ela senta do meu lado e diz assim, pastora, você sabia que eu toco? Eu disse, o quê? Violão. Disse, mulher, tu arrasou. Ela, bateria também, um pouco. Disse, menina, também toco não sei o que lá, panderola. E toca o tchunca-tchunca. 4 coisas que ela disse. Eu digo, mulher, tu arrasa. Por que tu não já está tocando? Diz a Elisa para tu tocar na IBF. Ela disse, não, ainda não sei completamente. Mas eu já sei tocar que ruja o leão. Eu digo, mulher, DNA Zoe. Olha a idade da menina. Quantos anos, Everton? 8. Mas sabe o que tem lá nas igrejas batistas? Tem essa prática muito comum. De pegar os meninos, e os meninos já vão crescendo, aprendendo o instrumento, música. Na presbiteriana tem isso muito forte. A gente não conseguiu desenvolver isso aqui. Tem uma diretora de escola de música, olha isso, eu não estava nem lembrando disso, gente. Deus já deu visão para uma escola de música. Agora, se os pais não cozinhar o juízo dos meninos, os meninos vão ficar só aqui, ó, passando Instagram, se acabando. Paulo precisou investir do dinheiro dele. Pai, se seu Deus é mamon, você vai fazer a continha. Não, o dinheiro vai desinteirar as contas. Mas Paulo investiu para botar um professor de música para Elisa, para aprender piano, teclado, barará, para Éssila, para canto. Pagou quantas aulas de canto para ela, para Éssila. Tem que mudar algo dentro da gente, entende? E aí vai ter o evangelismo. Aí a Aninha diz, eu estou fazendo, Edi. Mas às vezes só vem eu e outro. Eu e outro. Eu digo, Aninha, não olhe para as pessoas. Você queima no seu coração. Você entende que tem um monte de gente que precisa ser salva. Que vai passar a eternidade no inferno. Você consegue ir? Vá. Esqueça os outros. Porque vai chegar um dia que nós vamos estar diante do rei. E ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai. Para a direita ou para a esquerda. Estive nu, me deste de comer, tive fome, fosse me visitar, me deu de comer, ou melhor, me vestisse, tive preso, fosse me visitar, tchim, 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 tchim. Vinde, senta agora que você vai ser farto. Malditos, apartai-vos, não vos conheço. Mas se eu em teu nome expulsei demônio, não vos conheço. Malditos, porque deixaste de fazer aos meus pequeninos, deixaste de fazer a mim. Eu pregava muito isso antes, deixei de pregar, porque a gente foi muito para cura interior e libertação. Mas essa é uma realidade ainda, amados. Essa é uma realidade ainda. Está lá na palavra. Então, se você acha que a gente já faz muito, eu quero dizer que a gente faz tão pouco. Tão pouco. A gente tem férias em janeiro. Fecha a Zoe. Conversa com os pastores que a gente conhece. Nunca deixaram de ter culto de domingo. Nunca. A gente fecha para poder descansar. Agora, em junho, foi tão carrego o seminário de libertação de novo que eu disse, não, férias, gente, férias, descansa. Essas igrejas daí não fazem isso, não. Pode ter certeza. Então, assim, mas é com cada um, entendeu? O que eu tomei de decisão diante de Deus é que Deus não me autorizou a deixar essa posição. Ao contrário, Ele me deu uma chamada e disse que está faltando se posicionar pessoas, entregar as atribuições, botar a data e ficar de olho em cada um. E corrigir, só não puxa os cabelos e bate, né? Como era?
Arranca os cabelos. O que que Neemias fez? Arrancou os cabelos do povo e bateu no povo. Só não faça isso aí, o resto. Agora, e você? E você? Os ônibus vão chegar ou não. O desejo de Deus é que os ônibus cheguem. Hoje, eu estava respondendo a pessoas do Distrito Federal, Minas Gerais, Santa Catarina, Ceará, Bahia, Pernambuco. Me pedindo, bote a data, por favor, eu quero ir, eu preciso ir. Tem uma mulher de Portugal que não veio da outra vez, porque deu zebra, não sei o que, mas disse a essa, o próximo eu vou estar aí, de Portugal. Se as pessoas de uma pessoa não vierem, Deus vai trazer de fora, porque há uma noiva padecendo. Nós estamos prontos para eles. Dia 2 de agosto, vai estar saindo daqui eu, Simone, talvez Raíssa, que ela ainda não sabe, vou convidar. Talvez Pedrinho e Márcio, e Milton, e Paulo, ainda vou... Sabe para quê? Um pedido de ajuda de outra igreja, em Campina Grande. E os pastores dizendo, nós não suportamos mais. A gente não sabe mais o que fazer. Então, a nossa última cartada vai ser fazer esse seminário, pastora. Para ver se o povo acorda. O povo não quer nada com nada. Venha. Eu disse, vou. Qual é a necessidade? Essa. Vou levar fulano. Pastor, a gente não tem como pagar. Eu estou pedindo para você pagar? Não, mas a gente dá o combustível do carro. Eu digo, a gente não vai por dinheiro, querido. Mas eu já estou entendendo, o Senhor está me dizendo assim, você viu o que é transicionar? Agora não é só a noiva pedindo ajuda, pastores pedindo ajuda. Só que junto com esses pedidos vem um aumento de responsabilidade, de esforço, de dedicação. Vocês vão estar dispostos? Se o olhar estiver no que eu vou construir, aí eu termino com a última cajadada de ontem, que não foi para mim, foi para uma pessoa que estava comigo ontem lá no escritório, e a pessoa disse assim, estava se abrindo por N frustrações dela, e ela disse assim, tem hora que eu olho e digo, homem, Zoe, não tenho o que me dar mais não. Eu vou fazer minha história. Aí eu ouvi e disse, eita Deus. Aí o Espírito Santo disse, é porque a pessoa, né, João, não entendeu. Não é sobre o que a Zoe tem para dar. É sobre o que ela tem para dar a Zoe. Porque a Zoe é uma missão do meu coração para ela. E aí eu fui lá e disse, mulher, tu não sabe. João. Olha quando tu disse aquilo que é que o Espírito Santo me disse. Mas a gente tem um povo tão temente a Deus que ela me mandou uma figurinha assim, com um negócio batendo na cabeça e achatando ela todinha. Então é lindo, porque a gente tem um povo de coração muito contrito, que ouve as cajadadas e vai para a cruz. Então isso é lindo, não é gente rebelde. Não é. Bom, esse é o contexto atual. Esse é o contexto atual da Zoe. Certo? Eu estou indo com um grupo de mulheres em setembro para Serra Talhada novamente, implantar lá a conferência de mulheres, em outubro para Salgueiro. Vamos viajar não sei quantas horas de carro. Mas a minha coisa ainda vai ter os seminários. Ou seja, a gente vai e volta para ainda ter seminário. E é sobre isso. E a família pode ser que não entenda. Nossa família nunca nos entendeu. A nossa família nunca nos entendeu. Eu lembro de uma sobrinha que me chamou e disse, você acha justo que você e o Paulo nunca estão nos aniversários, nos não sei o quê, nos não sei o quê. Você acha isso justo? Eu digo, acho. Porque é mais justo obedecer a Deus. E Ele nos chamou para isso. E não para constar em aniversário. Não estou falando nada contra aniversário, mas para o chamado que a gente tinha era necessário. Gente, tem preço. Quem aqui tem chamado para liderança, meu irmão, se você não estiver disposto a tomar sua cruzinha e dizer, esquece os meus sonhos, planos, vontades e desejos, é Deus. Deus não vai te botar em posição nenhuma, não.
Mas não vai mesmo. Porque ele prova o tempo inteiro. Rodrigo um dia disse assim para Éssila: agora eu entendo, Éssila, o que é você ministrar num como águias, vivendo um divórcio tão sofrido que você viveu. Só agora. Não foi assim? Só agora. Porque para as pessoas é como se fosse assim uma coisa light, mas não era não. Ela estava no auge do furacão, indo ministrar, porque tinha o primeiro como águias. Porque era para fazer o nome dela? Não, 35 mulheres. Sem ser filmado, não ia para lugar nenhum. Senso de propósito. A pessoa vai aos trancos e barrancos, todo acabado. Dizer, Senhor, eis-me aqui. É sobre isso, gente. Esse não é um chamado fácil. Quem lhe disse que era, mentiu para você. Ser discípulo é tomar cruz. Negar-se a si mesmo para segui-lo. Vamos orar? Senhor, Tu tens liberado uma palavra de que nós transicionamos. Tu tens liberado uma palavra de que ônibus chegariam até nós. Isso não tem a ver com o nosso ego. Para ver um ônibus ali na frente, pessoas descendo. Nós não estamos buscando, Senhor, prédios grandes. E nós não estamos nem aí para essa conversa de pastor de quantos membros tem. Tu sabes que o coração da liderança da Zoe bate num só propósito. Entender os teus movimentos, entender a tua vontade e se alinhar ao teu querer. Então, Deus, nos ajuda nesse alinhamento. Porque, Senhor, é difícil. É difícil equilibrar ser pai, ser filho, ser marido, ser mãe, ser filha, ser esposa, ser amiga, ser líder, ser. Esse negócio é difícil, Deus. E a gente confessa que a gente tende a ir mais para um canto do que para o outro, e ainda cai na distração das redes sociais, ainda cai na distração de série, de televisão, aí o negócio, meu Deus, ainda tem que estar contigo, porque sem o Senhor a gente se acaba. E o dia só tem 24 horas, e tem que dormir 8 horas, e tem que fazer academia, e tem que comer bem, e tem que... E, meu Jesus, Senhor, é impossível humanamente. E o Senhor sabe quantas vezes eu tive raiva da mulher de Provérbios. E me chateei com o Senhor de botar ela lá. Porque você lê aquela mulher, Deus, e diz, como é que eu vou fazer isso? Até que o Senhor me explicou. E eu te agradeço. Que não se faz humanamente. É somente com uma graça que vem do alto. Então, Deus, derrama aqui nessa noite essa graça sobre nós. A tua palavra diz que há uma graça para que em toda obra, em toda boa obra, a gente possa fazer tudo o que é necessário. Há essa graça. Nos dê graça para sermos cônjuges que vão cuidar dos seus casamentos. Nos dê graça para sermos pais que vão conduzir os filhos ao Senhor. Nos dê graça para sermos filhos que revelam que Tu és em nossas vidas. Nos dê graça, Senhor, para entendermos o nosso propósito e nos posicionarmos para Ele, fazendo o que precisa ser feito. Nos dê graça, Senhor, para dizer não para as benditas não, para as malditas sérias que chamam tanto na nossa atenção, nosso tempo. Nos dê graça para desligar a TV. Nos dê graça para soltar o celular. Nos dê graça para nos agarrarmos com a palavra e lermos essa palavra e comermos essa palavra e sermos tão fortalecidos a ponto de termos a palavra, Senhor Deus, saindo de nós onde a gente estiver. Sendo o crivo das nossas decisões, automática, porque ela já está dentro de nós, tomando a nossa mentalidade inteira.
Nos dê graça, Deus, para não perdermos a leveza. Que às vezes eu acho que é impossível, diante do coração tão quebrantado pelo sofrimento das pessoas. Ô Senhor, faz o nosso coração ser mais empático, ser mais sensível com os teus filhos. É a tua noiva. É a tua noiva que entra e sai de culto e não te conhece como precisa conhecer. Não tem cura, não tem libertação, e vive aprisionada, e vive no engano, e vive uma religiosidade às vezes tão rasa, tão vazia, e por isso vive perturbada, e é bolinha nas mãos de Satanás. Senhor, nos dê um coração que se importe como tu te importas, Deus. Nos ajude, Senhor, a nos tratarmos, porque a gente tem tanta creca. A gente fala da noiva, mas a gente é essa noiva. A gente tem tanta coisa ruim ainda na gente. Meu Deus, a começar em mim. Meu Deus, tantas distorções na nossa identidade, nas nossas percepções da realidade, até sobre ti. Meu Deus! Meu Deus! Não deixa a gente ser daqueles que diz, passa a bola. Eu não, porque eu não estou bem, porque eu não estou em santidade. Eu não, Deus me livre, não está dando certo não, eu agora não. Não, Deus, não deixa ter isso no nosso meio. Que entre nós tenha um povo que diz que está pronto a tempo e fora de tempo. Na santidade, nas escolhas, na vida reta, na vida íntegra, na vida de intimidade contigo. No conhecimento da palavra, na intimidade com o Espírito Santo. Oh Deus, que o rastro que a gente deixe não seja rastro de pecado, de sujeira, que seja um rastro de unção, de a gente estar tão cheio do teu óleo que a gente pisa e vai ficando óleo por onde a gente passa. Nos ajude, Deus. Nos livra da porcaria do orgulho, da porcaria de tão facilmente sermos aprisionados por ofensa, por o que quer que seja, porque olhou, porque falou, porque fez. Meu Deus, nos ajuda! Meu Deus! Nos ajude a morrer, Deus. Para nós mesmos, nos ajude, porque a verdade é que a nossa carne luta com unhas e dentes para não morrer, não. Mas ajuda a gente a morrer para a gente, Deus. Que seja o teu Espírito tão no nosso homem interior, fazendo esse homem interior aparecer mais do que essa carne. Para que a gente não viva pela concupiscência da carne, desejo de ser visto, desejo de ser aplaudido, desejo de ser reconhecido, desejo de ser admirado, desejo de conquistar, é conquistar um pouco mais, é ver se tem mais pessoas admirando porque a gente conquistou mais, desejo de ter mais, desejo de ir mais, meu Deus do céu, nos liberta, Senhor. Que o que queime no nosso coração seja o desejo de ter mais de ti em nós. De te conhecer mais do que jamais conhecemos. E de revelarmos quem tu és com as nossas vidas. De inspirar os novos. De dizer para os novos, para uma nova geração, olhe para mim porque eu sou imitador de Cristo. Olhe para mim que eu sou exemplo. Meu Deus! Nos eleva, Senhor, desse lugar de carnalidade. Nos faz subir, Senhor. Nos faz subir para um lugar onde nós somos espirituais de fato. Nos ajude, Senhor, a ter os teus pensamentos. A acessar os teus pensamentos para nós. Nos dá um novo coração. Coração disposto a obedecer, como cantamos tantas vezes. A cumprir o teu querer. Não é sobre nós, é sobre Jesus. Não é sobre uma vida de 80, 90 anos, é sobre a eternidade.
Meu Deus, o Senhor nunca pediu a gente para ir, um de nós, para o Irã para morrer. O Senhor nunca pediu para a gente ir para o Afeganistão para morrer. O Senhor nunca pediu isso, mas o Senhor pede tão pouco diante do que poderia nos pedir para te dar. Oh, Deus, semana passada fez 5 anos, sei lá, esqueci quantos anos, daqueles homens de macacãozinho laranja, enfileirados, tendo as suas cabeças cortadas por amor a ti. E eu me pergunto se eu teria aquela coragem, por amor a ti, de negar-me a tal ponto de deixar cortarem a minha cabeça quando eu teria tanta vida para viver. Nos ajude, Senhor, a ter como referencial de tempo a eternidade. E não o tempo dessa terra. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Nos conceda graça, sem ela a gente não consegue. Nos dê graça para quando a gente pegar a nossa conta, para quando a gente estiver num lugar que as pessoas pedem ofertas, que as pessoas dizem, olha, investe naquela missão, entrega a oferta para aquilo ali, a gente dê com alegria. A gente queira pegar assim e dizer, meu Deus, essa terra é boa, eu vou semear. E não ficar fazendo a conta, já dei de mais, já dei de menos. Eles precisam ou não. Meu Deus. Meu Deus. Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor, com ousadia, com fé, com prontidão. Multiplica a nossa gasolina, Deus. Se for necessário vir aqui todo dia, multiplica a gasolina. Tu tens poder para isso. Nos dá a ousadia de começar uma Zoe lá na Zona Sul. O Senhor já disse a gente para fazer. Tem tão poucos trabalhadores. Mas envia trabalhadores para a seara. Ah, Deus. Nos conceda os terrenos que precisamos. É tão impossível para nós, humanamente. Mas um dia o Senhor trouxe um homem aqui e fez o homem dar o que a gente não recebeu em anos. Traz os reis aqui. Toca no coração daquele povo que diz assim, vai pegar esse terreno, é para dar para a igreja, para poder comprar o terreno lá. Isso é coisa que só o Senhor faz. É mistério e milagre do Senhor. Opera no nosso meio, Deus. Traz aqui um construtor que diga, eu vou construir esse negócio, vocês pagam como puder. Não foi feito lá na Anglicana? Faz com a gente, Deus. Talvez a gente seja mais, a gente ainda está mais passivo, né? Eles pagaram preço lá te buscando. Então acorda a gente, Deus. Acorda a gente. O bispo Edgar para construir ficou 1 ano sem cortar a barba, deixou não sei quanto tempo sem o cabelo, fez voto de não sei de quê. Fala com a gente, Deus. E nos dá a graça para fazer. Oh, Senhor. Nós entendemos que não é sobre a Zoe, porque é Zoe. É porque a Zoe é a tua casa que tu levantaste neste lugar com um propósito. E nós não vamos deixá-la ficar em ruínas. Nós não vamos deixá-la ficar de qualquer jeito. Nós queremos, Senhor, que ela prospere em toda boa obra. E que aqui encontrem cura, libertação, enchimento do Espírito, ativação, cuidado, amor, capacitação, alimento saudável. E que esse povo que encontra isso aqui possa, neste lugar, te render a adoração que te é devida. Ah, que esse lugar seja, Senhor, um portal de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus. Nós queremos ainda, como comunidade, nos arrependermos, Deus, de tudo que foi dito aqui de Ageu. Tu sabes que eu já fiz isso pessoalmente. Mas como líder
na frente ministerial desse centro apostólico. Eu quero fazer confissão em nome deste povo que aqui está. E se você está fazendo, diga amém. Nos perdoe, Senhor, quando olhamos mais para as nossas coisas e achamos que a tua missão é secundária nas nossas vidas. Nos perdoe quando queremos prosperar com o nosso trabalho, custe o que custar. E deixamos de entender que quando te somos fiéis, o Senhor nos faz prosperar. Nos perdoe, Deus. Nos perdoe, Pai, por toda precipitação e por toda passividade. Nos perdoe quando não paramos para te ouvir e saímos fazendo coisas atropeladamente. Nos perdoe quando fazemos coisas para ti, muito mais para aplacar a nossa consciência do que porque estamos tão conectados a ti, te amamos tanto que entendemos o que tu esperas de nós. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Pai. E em nome de Jesus, nos lava mais uma vez com uma porção generosa do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos lava de alto a baixo. Nos purifica, Senhor, de todo mal. E que em Cristo a tua justiça, Pai, seja feita em nós. E nós possamos rasgar todo o escrito de condenação contra nós. Nós nos apropriamos do poder do sangue de Jesus derramado em nosso favor. Nós nos apropriamos da bênção do Senhor. Por meio da obra da cruz, a maior bênção que o Senhor poderia nos dar. E nós declaramos, não estamos debaixo de julgo de condenação. Não somos definidos pelos pecados que cometemos. Nós somos lavados e regenerados no sangue do Cordeiro. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Não há condenação contra nós. Nós rasgamos toda a condenação. Em nome de Jesus. E nós declaramos quebradas quaisquer maldições contra a Zoe, impedindo que a Zoe prospere no Senhor. Seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Em nome de Jesus, nós recebemos a bênção que o profeta Ageu liberou sobre o povo. Quando o povo se arrependeu e se posicionou em obediência, nós recebemos essa bênção e nós declaramos, nós vamos prosperar. Nós declaramos, a glória dessa segunda casa vai ser muito maior que a da primeira. Nos apropriamos para nós dessa palavra profética. E declaramos espíritos malignos, imundos, nojentos, cebosos, que têm operado nas vidas aqui. Vocês vão parar em nome de Jesus. Paralisados, impedidos de continuar mantendo qualquer um de nós no mesmo estado, no mesmo lugar, na mesma posição. Em nome de Jesus. Pai, envia anjos com corrente de fogo. Faz a festa aqui, Pai. Carrega tudinho daqui. Nenhum nos seguirá. E nesse novo tempo, nós nos posicionaremos em aliança contigo para nutrir novos pensamentos a partir das Escrituras. E para decidir a partir dos princípios das Escrituras e da busca de ouvir o que o Espírito nos manda decidir. Em nome de Jesus. E assim nós vamos caminhar. E sim, Senhor, conte conosco. Eis-nos aqui. Obrigada pelo privilégio de, mesmo sendo um povo tão pequeno, como disse aquela profetisa sábado, no teu reino, os conceitos são diferentes. E agora, para esse tempo, o novo grande é o pequeno. Senhor, nos faça grandes aos teus olhos, no sentido de, em obediência, em santidade, em graça e em unção. E que assim toda a tua boa obra seja realizada através de nós. Nós te oramos. Em o nome santo de Jesus. Amém.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso Deus, que é o nosso Pai perfeito, e que as doces consolações e conselhos do Espírito Santo se manifestem nas nossas vidas. Que as bênçãos do Senhor materiais venham sobre nós, mas, sobretudo, as liberações espirituais de que tanto necessitamos. Que, em nome de Jesus, sejamos um povo maduro emocionalmente e espiritualmente, e um povo próspero em tudo o que fizermos. E eu ainda libero renovo físico para trabalharmos amanhã, sem negligenciarmos o que Deus tem conosco, seja dentro ou fora da Zoe. Em nome de Jesus, vão em paz e que o Senhor os abençoe.